decisão polêmica à frente do Vasco da Gama, decisão esta que divide a torcida vascaína. A gente vai falar aqui qual foi essa decisão. Carille teria vetado a contratação de mais um reforço para o Vasco da Gama. Só que dessa vez não foi o Max, foi um jogador que a torcida do Vasco muito queria que viesse aqui para São Januário. Staff do Ryan simplesmente confirma aí que a renovação do atleta está praticamente selada. E, claro, a gente vai falar aí sobre essa situação envolvendo saída de jogador. Ontem o JP fez uma carta se despedindo ali do Vasco da Gama. A gente vai questionar aí como que a base do Vasco tem sido usado aí ou usada na gestão aí da SAF, né, sob o comando aí do Carille. E, claro, a gente vai falar do jogo treino que vai acontecer amanhã no CT Moacir Barbosa, isso mesmo. Amanhã o Vasco enfrenta a equipe do Boa Vista pela parte da manhã. Eu peço a você encarecidamente que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever. Pessoal, eu preciso conhecer a sua opinião. Não deixe de comentar, porque tem vários assuntos aí polêmicos. Comente aí e deixe o joinha para o nosso vídeo ter um alcance maior. Bom, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre esse jogo treino que vai acontecer amanhã no CT Moacir Barbosa. Amanhã o Vasco enfrenta o Boa Vista. Este deverá ser o último teste do Vasco da Gama antes do jogo contra o Santos do Neymar, que vai acontecer no dia 30. O Vasco, que vem de um campeonato estadual muito sofrível, o Vasco só conseguiu 4 vitórias em 11 jogos, né? O Vasco fez um amistoso, aí, um jogo treino contra o Maricá, e os titulares perderam por 2-1. E caso o resultado não venha desse jogo treino de amanhã, vai aumentar a pressão em cima do Carille. Laureano, mas é exagero da sua parte falar que o Carille vai estar pressionado se é um jogo treino, é um preparatório. Só que o Carille ontem deu uma entrevista, concedeu uma entrevista ao GE falando sobre a situação do nosso elenco. E ele falou que com esse elenco aí está bom. Inclusive, daria para o Vasco ser campeão da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Ele falou incrível que se coroa ontem. Então, assim, vai ser cobrado. O Carille vai ter ali alguns jogadores aí retornando, que é o caso do Adson, do Tietê e do Coutinho, que amanhã vão estar aptos a participar desse treinamento. Vamos torcer para que dê tudo certo. Vai ser definida a equipe titular do Vasco, que vai pegar o Boa Vista, e na parte da tarde a gente traz para vocês. Pois bem, agora a gente fala aí sobre a saída de atleta aí do Vasco. Ontem o JP ele escreveu uma carta de despedida bastante magoado, né? Deixando a entender que não retorna mais o Vasco, apesar do contrato dele com o Avaí ser um contrato por empréstimo até o mês de dezembro. A gente não sabe a fundo como que foi feito esse contrato, mas pela carta que o JP fez, difícil imaginar que o JP retorna
ao Vasco da Gama. Mas, independentemente do JP ser bom ou ruim, viver um momento bom ou ruim, eu queria que a gente fizesse uma avaliação aqui, porque chama a atenção como que o Carille usa mal a nossa base, né? Usa muito mal a base. Você vê, o próprio Zucarello é um jogador que voltou para o sub-20. Eu aqui não estou falando que esses jogadores da base do Vasco são craques, mas, pô, os meninos serem preteridos aí por Maxime, Jean David, Lloyd, Alex Teixeira, Souza, jogadores que chegaram a ser relacionados no Campeonato Carioca, e esses meninos não terem espaço, o Carille usa muito mal a nossa base. E por falar em base aí do Vasco, né, o Rayan, o staff do Rayan, confirma aí a renovação de contrato com o Gigante da Colina. Isso mesmo, né? A negociação está praticamente sacramentada, o Rayan ficando no Gigante da Colina até dezembro de 2026. Cara, isso é importantíssimo, e se não fosse o pai do Rayan, o Valquimar, que foi atleta do Vasco, o Vasco ia tomar uma banda de anão, porque deixaram para fazer o contrato do menino aí no final, e se o pai não tivesse caráter, se o jogador não tivesse caráter, a gente teria perdido o atleta simplesmente de graça. O Vasco o Vasco colocou uma multa rescisória alta, elevada, um caso aí do Rayan simplesmente não de ter propostas, né? Ele verdadeiramente ter propostas aí de fora do Brasil para poder segurar o jogador. Pois bem, agora a gente fala aí da situação de reforço. Porque chegou a informação para a gente, tá? E depois o Pedrinho pode vir a público para desmentir ou para confirmar e coisa e tal, que o Carille teria vetado alguns reforços, algumas possibilidades foram entregues ao Carille. O Carille teria vetado porque ele está reclamando que o elenco está muito cheio. Ele acha que esse elenco é suficiente, ele está com 42 jogadores lá para poder trabalhar. A gente até entende essa situação, né? Um desses jogadores aí foi o Max, que ele vetou, e a gente tomou conhecimento da situação do Davidson, foi da mesma forma, tá? O Vasco tem até o interesse de trazer o Davidson, mas a contratação do Davidson aí passa aí pelo aval do Caribe. E o Caribe está fazendo um jogo duro para essa situação. E assim, o Atlético pediu 4,5 milhões de reais, não é de dólares, não, tá? 4,5 milhões de reais para liberar o Davidson, certo? O Vasco está dando uma prioridade aí para jogador com média de idade baixa, 22, 24 anos, como foi o caso do Nuno, como foi o caso do Garré, como foi o caso do Lloyd. O Vasco quer jogador novo. É aquele mesmo modus operandi ali da 777. Então a situação é a seguinte: o Davidson vai ficando distante do Vasco da Gama, né? O Carille ontem falou que não precisava de reforço. O Davidson recebeu uma proposta muito vantajosa vindo lá do Fortaleza. O Fortaleza colocou na negociação Pochettino, tá? Além de 3 anos de contrato, vai pagar o que o Atlético quer, vai colocar o Pochettino na negociação, um salário de 700 mil reais para o Davidson. Então, assim, uma oportunidade de mercado que o Vasco deixa escapar.
E de quebra aí, o Pedrinho toma uma decisão muito polêmica, porque ontem o Pedrinho apoiou, bateu foto, é, fazendo viés à reeleição do Edinaldo Rodrigues. E aí, é assim, a gente não está aqui para ficar, sabe, criando polêmica, mas não dá para entender. O Vasco, ano passado, foi prejudicado na Copa do Brasil. A CBF, porra, prejudicou o Vasco naquela situação do Galo, naquela situação do Flamengo, com relação de datas, entendeu? O Vasco roubado aí com relação à arbitragem. E o Pedrinho tomar uma decisão dessa, de apoiar a reeleição do Edinaldo Rodrigues, cara, sinceramente não dá para entender. Não dá para entender. Então, uma decisão polêmica aí, que divide a torcida do Vasco. Tem gente que acha que o Edinaldo faz uma boa gestão à frente da CBF, outras pessoas acham que não. Mas, porra, o Pedrinho tinha que rever isso. Vai chegar campeonato brasileiro, não adianta reclamar de arbitragem, de data. Por quê? Vocês estão apoiando o sistema, quem está lá, aí fica difícil, né, cara? Então, essas são as informações aí do Vasco da Gama. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.